Acredito que muita gente não me conhece, vou me apresentar a todos primeiro. Meu nome é Flávio Taurino, sou engenheiro civil, estou há 15 anos no mercado de IMPER, né? Passei desde o início em fábrica, chão de fábrica, depois laboratório, onde a gente fazia umas análises e tudo mais. Fiquei um período longo, fazendo a aplicação e treinamento de mão de obra, né, nas próprias obras. Nos últimos 5 anos, fiquei na SICA, na área comercial, né, fazendo vendas direta. E nos últimos 9 meses, iniciei aqui na Icobit como engenheiro responsável técnico nível Brasil. Tá? Vou estar trazendo aí um case de uma fachada. Toda edificação precisa, né, que tenha manutenções. E essa fachada aí ficou por quase uma década sem receber manutenção. E aí o resultado não estava muito bacana, né? Estava mais ou menos assim como vocês estão vendo nessa imagem aí, na região sul do país. Essa fachada ficou por quase uma década, como eu já mencionei, sem nenhum tratamento. E aí a gente teve o desafio, né? A gente não, o pessoal que executou a aplicação teve o desafio de estar fazendo essa recuperação. E como eles trabalham com o nosso material, com o material da Icobit, eles utilizaram os materiais para estar fazendo essa renovação, esse retrofit, essa recuperação. Eu vou estar mencionando para vocês aí um passo a passo de como foi feito esse trabalho. No início de tudo, eles fizeram todas as análises, verificaram questões de juntas, de fissuras, trincas a serem tratadas, as infiltrações, os pontos, né, que tinham problemas a serem tratados. E após essas análises, foi feito um passo a passo aí, conforme eu vou estar mostrando para vocês. Né? Início de tudo foi um ensaio de percussão, né? Fizeram recomposições pontuais também, um ensaio de aderência, PUM-OFF, para estar verificando a questão não somente de aderência do substrato, mas também a resistência da massa, a resistência superficial e tudo mais. A limpeza da fachada foi lavado com hipoclorito, tá? Com a concentração que eu vou estar mencionando para vocês. A recuperação das trincas das fissuras com os materiais mesmo, as próprias soluções da Icobit. Execução de impermeabilização com imperfachada, o material que eu vou estar mencionando também. E, por último, um verniz protetivo, uma pintura protetiva, autolimpante, incolor, para proteger o sistema. Aí o ensaio de percussão, né, que é feito com essa ferramenta, esse martelinho de borracha que tem as pontas aí de metal. Não existiam tantos pontos a serem tratados, né, que faltava aderência, só um cavo na fachada. É como se trata de uma fachada de 1.100 metros quadrados. Essa fachada teve, sim, cerca de uns 15 a 20 pontos a serem tratados e feita a recomposição. Né? Então, foram removidos, foi feita a ponte de aderência e foi aplicado aí uma argamassa estrutural. Por segurança mesmo, eles, no caso que estava executando, optaram por fazer dessa forma. Tá bom? Esse ensaio de aderência foi feito em mais ou menos 12 pontos da fachada. A cada 100 metros eles acharam por necessário estar fazendo esse ensaio. Tá? Utilizaram um parâmetro de 0,3 MPa para estar aí dando continuidade no trabalho. Para nossa surpresa, não teve ponto nenhum que estava com baixa resistência superficial, ainda bem. Então, foi ajudando a estar executando esse trabalho num período que eles tinham estipulado de finalização do trabalho, né? Então, tinha boa resistência superficial à massa, não estava soltando com facilidade, somente aqueles pontos no ensaio de percussão que foram removidos mesmo, como eu já mencionei, e aí deram continuidade nos trabalhos. A limpeza da fachada foi feita com hipoclorito, como eu mencionei anteriormente. Tá? A princípio, eles tentaram fazer essa limpeza com uma diluição de 10%, e não funcionou, limpou, mas ficou alguns pontos ainda a serem limpos, né? Tirar o mofo, tudo mais. Então, foi feito uma nova limpeza, uma nova lavagem mesmo da fachada, né? E aí sim conseguiram chegar num resultado bacana, tirando toda sujicidade, todo o mofo, e aí sim conseguiram iniciar as aplicações dessa recuperação aí dos produtos impermeabilizantes. A recuperação das trincas e das fissuras foram feitas com esses 3 materiais. Tá? Onde se existia uma trinca maior que 0,5 milímetro, foi feito um sulco,
e aplicado o PU40, o Inconjoy da gente, né, da Icobit, da linha da Icobit. Foi feita a aplicação do Icoper multiuso, que é a membrana acrílica de alto desempenho da nossa linha, e o estruturante foi o TNT, o Icoarm, que também é da linha da Icobit. Tá? Então, onde era trinca, foi feito dessa forma, conforme está descrito ali no desenho, ali na imagem, né? E na onde só tinha fissuras ali menor que 0,4 milímetros, aí foi feita a aplicação do Icoper mesmo, a membrana, direto, sem necessidade de estruturar. Tá? O consumo mais ou menos médio por metro linear foi de 200 gramas aí nessas aplicações aí pontuais. A execução de impermeabilização nós fizemos também lá, foi executada a aplicação nos telhados e em alguns pontos que existiam duas lajes, né? Existem duas lajes nessa edificação, e essas duas lajes precisou ser tratada também, né? Precisaram ser tratadas porque tinha também pontos de infiltração e tinha essas muretas, como vocês estão vendo nas imagens também, onde são pontos que são falhos e passam, né? E filtra a água conforme chove, água de respingo de chuva e tudo mais também. Então, nesses pontos foi feita a aplicação, a impermeabilização com o Icoforce, que é um promotor de aderência da linha da Icobit, o Icoper multiuso, que é a membrana acrílica de alto desempenho da Icobit, e o estruturante, o Icoarm também. Então, nesses pontos aí foram feitas as aplicações, a impermeabilização, com um consumo de material de 2,5 kg por metro quadrado. Tá? E aí, então foi feita a impermeabilização também das lajes. Nos telhados, foi um consumo de 1,5 kg, esse telhado branco que vocês viram ali. Nessa etapa foi a preparação para estar finalizando já a recuperação dessa fachada, né? Primeiro foi aplicado o Imperfachada, que é um material 3 em 1 da linha da Icobit. Ele sela, né, que é um primer, ele impermeabiliza e dá acabamento final, já um acabamento de pintura. Tá? Então, nessa etapa, primeiro foi feito somente um primer, porque vocês vão ver mais para frente que foi feito um desenho ali, né, uma parte estética mesmo, onde foi feita uma textura no meio da fachada. Então, essa textura é acrílica. Então, foi utilizado o imperfachado com diluição de 10%, como um primer geral. Nas partes onde estão lisas, já ficou com primer, no caso, né? E aí foi feita essa aplicação aí dessa textura no meio da fachada, e ele foi utilizado como um promotor de aderência nesse caso. Nessa etapa já a impermeabilização, eu trouxe o consumo aí, que é o consumo de 600 gramas por metro quadrado, né? Foi o consumo geral da fachada, na verdade, que foi utilizado, porque nesses pontos onde estão lisos, você tem um consumo de 400 gramas por metro quadrado. Mas no meio, onde tem rugosidade, o consumo foi um pouco maior. Então, no geral, o consumo médio foi de 600 gramas por metro quadrado. Tá? Essa cor branca e essa cor titânio está sempre pronta a entrega, no caso, lá na Icobit. Tá? Então, foi utilizado as duas cores aí nessa recuperação. Por último, para finalizar a recuperação dessa fachada, foi utilizado o Clean Star, que é um verniz protetivo, né, um revestimento, ele é incolor, ele é autolimpante, então ajuda na questão de quando chove, na questão de quando foi feita a lavagem, e ele é resistente a usar ultravioleta. Ele dá um pouco de brilho, tá? Ele dá um semi-brilho, só que não ao ponto de ofuscar quem está passando próximo, quando tiver um dia muito quente de calor. Tá? É um semi-brilho mesmo. Então, ele protege o sistema, no caso, mas não causa nenhum problema quanto a isso, tá? Quanto ao ofuscamento aí e reflexo. Aí o antes e depois de como ficou a fachada, de como ficou a edificação, né? Deu uma boa melhorada. Essa recuperação é na região sul do país, em Santa Catarina, em Joinville. Um videozinho de um drone que aproxima um pouquinho de como ficou o resultado final. Esses são os QR Codes dos materiais, tá? Tanto o PU, que foi utilizado na recuperação das trincas e das fissuras, tá? O Icoforce, que é o nosso promotor de aderência da nossa linha, o Icoper multiuso, que é a membrana de alto desempenho da gente, membrana acrílica, tá? O Imperfachada, que é esse 3 em 1, é o promotor de aderência, impermeabilizante e acabamento final, e o Clean Star, que é esse verniz protetivo aí autolimpante.
Eu trouxe mais esse slide para deixar sempre importante essa informação, né, para quem faz recuperação de fachada, para quem faz especificação, tudo mais. Os materiais que foram utilizados nesse revestimento, nesse tratamento, nesse retrofit, são todos permeáveis a vapor, tá? Eles permitem a difusão de vapor, então essa preocupação com o respiro da fachada é sempre importante, obviamente. Então, somente para deixar claro que todos os materiais que foram utilizados, eles permitem a difusão de vapor, tá? No consumo especificado não vai ter problema quanto a isso. Somente um comparativo rápido. Nesse consumo, a gente forma uma película, né? A Ecobit, o material hiperfachado, ele forma uma película. Então, ele tem essa questão de acompanhamento de fissuras, aí, trincas, né? No caso de fissuras. Quando se movimenta, né? Tá sol, a trinca está fechada, a fissura está fechada. Quando está frio, ela abre um pouquinho mais. Então, com essa espessura, com esse desempenho, ele tem um bom alongamento, esse material. Então, ele faz esse acompanhamento, tá? Em comparativo com uma tinta, até mesmo questão de consumo, a gente vê que forma uma película, ele tem a capacidade de fazer esse acompanhamento nas fissuras, que são sempre dinâmicas, né? Então, somente esse comparativo rápido que eu trouxe para vocês aí, tá bom? E é isso aí que eu tinha para vocês. Obrigado, pessoal.